Olá, está começando mais um Repórteres pela rede Boas Novas de televisão. A desigualdade no Brasil, além de enorme, tem um forte componente racial. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revelou que os negros e pardos representam 54% da população brasileira, mas a sua participação no grupo dos 10% mais pobres é de 75%. No grupo do 1% mais rico da população, a porcentagem de negros e pardos é de apenas 17,8%. Outro problema que afeta os negros no país é a discriminação racial. Infelizmente, racismo ocorre em praticamente todos os setores da sociedade brasileira. A partir de agora, você vai conhecer o Kevin Mota, um menino de 15 anos que está utilizando a linguagem do rap para denunciar e conscientizar a população sobre esse crime gravíssimo, o racismo. Preconceito no mundo já ficou normal. Aonde a gente for, preconceito é racial. Não importa a cor da pele, disso eu não quero saber. O que importa é o caráter, o que tem dentro de você. Você é branco, beleza, Deus te fez assim. A gente é preto, beleza, Deus fez a gente assim. Muitas letras de rap retratam a violência vivida nas comunidades pobres do país, expressando de maneira poética as atitudes do governo, que geralmente utiliza o braço armado da polícia para intimidar e maltratar o pobre pela sua cor e classe social. Esse aí é o Kevin Mota, mais conhecido como MCKM, de apenas 15 anos, que vem utilizando o hip-hop para relatar e denunciar os abusos do racismo e a discriminação perpetrados pelo Estado e a sociedade. Quem disse que preto não pode ser ator? Quem disse que preto não pode ser doutor? Quem disse que preto tem que ser ladrão? Quem disse que lugar de preto é na prisão? O contato do Kevin com o rap surgiu através de outro movimento cultural de expressão. Na aula de teatro, né? Minha primeira apresentação foi rimando pro público e o rap me abraçou. E eu consegui me expressar mais. Porque eu não sou muito bom assim falando, pá. Mas com rap eu consigo mais, eu me expresso mais. Então, isso aí pra mim é tudo, tá ligado? Já se tornou minha vida. O Kevin foi alvo de preconceito em vários momentos de sua vida. Realidade que é vivida diariamente pelos negros e periféricos do Brasil. Numa dessas tristes experiências, KM resolveu se expressar de um jeito diferente. Eu tinha uns 12 anos e eu tava vindo do curso. Aí, tipo assim, na minha favela tem uma principal assim, onde que é movimentado. Aí era época de exército, aí o cara me parou e deixou meu amigo branco ir. Aí eu não entendi. Aí ele, tá vindo da onde? Aí eu, pô, tô vindo do curso de inglês. Aí ele, como? Já pegou minha mochila, já tirou tudo. Aí falou, tá vindo da onde mesmo? Eu, do curso, pô. Aí ele foi lá, me deu minhas coisas e nem guardou. Ele tirou e nem guardou, aí eu tive que guardar. Aí eu fiquei pensando, por que ele só me parou e não parou meu amigo? Aí depois eu vim pensando e eu falei, preciso gritar, preciso me expressar. Aí veio a música. O grito do Kevin virou o rap do racismo. Música que clama por liberdade e direitos de igualdade daqueles que vivem à margem da sociedade. Canção que incentiva a afirmação da identidade negra e reivindica o fim da discriminação racial. Assim que foi lançada, logo viralizou nas redes sociais. Eu sou brasileiro, afrodescendente, corre nas minhas veias, sangue de ancestrais, reis africanos que vieram de uma África distante, bem distante. O jornalista Rafael Garcês, que filmou e editou o clipe, falou sobre o processo das gravações. A ideia do clipe é mostrar o preconceito a partir de cenas, de takes, focando no pé dele. Tanto que se vocês repararem no clipe, ele inicia o clipe descalço, onde só aparece o pé dele. Em seguida, ele aparece com chinelo. Logo em seguida, ele aparece com tênis, já entrando em algum lugar, né? E esse lugar é o ERJ. E no final do clipe, né, onde todo mundo pensa que é um menino de rua andando pela rua e tal, pela Lapa, pelas ruas, não, no final ele, na verdade, só estava indo para a faculdade. Na construção da letra do rap, o Kevin teve uma colaboração muito especial de um professor que, através da sua bagagem cultural, enriqueceu ainda mais a música. Tinha um poema do meu professor Ivan que falava sobre os ancestrais. Aí eu modifiquei umas coisas e formei a música. Tipo que já ouvi muitas pessoas falando que
o negro não pode ser jogador, não pode ser um doutor, não pode se formar. Isso como? Mexe com o psicológico, você fica pensando, será que é isso mesmo? As aulas com o professor Ivan mudaram para melhor a vida do Kevin. De um menino retraído, agora um MC. E mais do que isso, um cidadão ciente das suas responsabilidades e enganjado em cobrar os seus direitos. Ele agora está se conhecendo mais, ele se conhece mais como cidadão, ele se conhece mais como artista, ele se conhece mais como estudante, como filho, como amigo. Ele está tendo consciência de quem ele é e o que ele representa para a sociedade artística. Hoje ele tem essa consciência. O Kevin é nascido e criado na comunidade da Maré, um dos maiores conjuntos de favelas do Rio de Janeiro. Lugar onde vivem cerca de 130 mil pessoas, entre casas, ruas, becos e vielas, que se estendem entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, duas das mais importantes vias de acesso à cidade. O adolescente acredita que o racismo dentro da favela é maior do que em outros locais. Para ele, a polícia contribui para esta forma de opressão. Na mente deles, todos negros, todo mundo que mora na favela é bandido. Então, um negro que vai pra praia, eles já acham que tá na intenção de roubar. Aí vai lá, pega inocente, entendeu? Bate inocente, dá tapa na cara dos moleques, que não tem nada a ver. Já vi vários amigos que tava na rua andando, os polícia pegar e bater nos moleques, sem nexo, entendeu? Eu acho que isso já fica, os moleques já guardam rancor e se envolve. Jurema Batista é ex-vereadora e militante do movimento negro. Ela cita que as políticas afirmativas deveriam chegar primeiro que os policiais nas favelas. Exatamente nesses lugares onde se concentra a maioria negra, exatamente o lugar que o governo chega pouco. É o lugar que não tem água, é o lugar que não tem a luz, é o lugar que geralmente o governo, ao invés de chegar com políticas sociais, chega com a polícia. Os serviços sociais, a saúde, a educação, o psicólogo, o lazer, né? a habitação, isso tem que chegar antes da polícia. A polícia tem que chegar para resolver conflito. Para o ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Ubiratã Ângelo, a sociedade não pode selecionar quem vive ou quem morre, quem é abordado e quem não é, de acordo com seu status social. Uma coisa que tem que ser valorizada que chama simplesmente a vida. Mas não é a vida sua, é a vida humana. A gente não tem que selecionar quem pode morrer e quem não pode, mas as políticas públicas apontam para isso. Quem pode morrer e quem não pode. Então, se a polícia fizer uma operação com blindado, se botar um helicóptero girando em cima de uma avenida Vieira Soto, Nossa Senhora de Copacabana, etc., Zona Sul, vai ser um escândalo. Na Praça Nossa Senhora da Paz, vai ser um escândalo. Mas no Morro dos Macacos, no Morro do Alemão, na Maré, isso a sociedade aplaude e diz: a polícia está trabalhando. O Kevin acredita que o governo e a sociedade como um todo precisa discutir sobre políticas públicas mais abrangentes para os negros, onde o tema do racismo possa ser dialogado entre todos. Precisa se mover, não só o governo como a sociedade, pensar mais, agir com o coração, porque isso oprime os outros, entendeu? Oprime os negros e precisamos falar mais, conversar, não chegar na ignorância, já achando que tu é bandido, pá. Eu chegar em você, já chegar na ignorância, quem é você, entendeu? Precisamos dialogar mais, conversar. Eu perguntei para o Kevin o que ele espera do futuro. E olha, esse menino vai longe, hein? Futuro, espero que eu esteja bem, né? Espero que eu tenha conseguido bater minha meta, que é tirar minha mãe da favela, dar um futuro melhor para ela. Só tá bem sucedido, tá bem de vida e que eu consiga mudar o mundo, entendeu? Consiga diminuir um pouco o racismo. Já tá diminuído, mas precisamos mais. Quem disse que lugar de preto é na prisão? Vamos se juntar geral e vir junto nessa canção. A escravidão no Brasil durou cerca de 300 anos. Somos o último país do Hemisfério Sul a acabar com o tráfico de negros e a abolir a escravidão. Quando esse crime finalmente acabou, houve novos abusos.
as autoridades abandonaram os então ex-escravos à própria sorte, sem educação, terras e itens básicos de sobrevivência. Situação que ajuda a explicar por que a marginalização dos afrodescendentes virou uma marca de nossa sociedade. O tráfico de escravos foi o maior negócio do Brasil durante mais de 300 anos. Começou logo depois da chegada de Pedro Álvares Cabral à Bahia, no século XVI, e iria até meados do século XIX, com a famosa Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico negreiro. E era um negócio gigantesco. Tinha seguradoras, bancos que forneciam crédito, armadores que construíam navios, muitos marinheiros, capitães de navios, fábricas que produziam mercadorias, tecidos, armas, munições na Europa, que vendiam na África em troca de escravos e depois levava para o Brasil, onde era produzido cana-de-açúcar, algodão, ouro, diamante, ou seja, era um negócio que eu hoje poderia comparar com a indústria do petróleo. O maior negócio do planeta hoje é a indústria do petróleo. E os escravos saíam basicamente de 3 pontos principais da África. Da Senegâmbia, que é a região onde hoje ficam o Senegal e a Guiné-Bissau, lá em cima, perto do Marrocos. Depois uma segunda região, que é o Golfo do Benin, onde hoje estão Gana, Togo, Benin e Nigéria. E por fim, uma região muito importante no tráfico de escravos, que era o Congo e Angola. Só dessa região saíram cerca de 5,7 milhões de escravos, de um total de 12 milhões que foram para a América. O Brasil recebeu cerca de 45% do total dos 12 milhões de escravos que foram da África para a América. Ou seja, foi o maior território negreiro do Novo Mundo. Mas não foi o único a ter escravidão. Houve também escravidão, e muita escravidão, na região do Caribe, em Cuba, no Haiti, na atual República Dominicana, na Jamaica, no Suriname, na Colômbia, no Império Colonial Espanhol e também nos Estados Unidos, especialmente no sul dos Estados Unidos. Agora, havia algumas diferenças interessantes. Então, no Brasil, por exemplo, houve mais miscigenação racial, houve mais mistura entre brancos e negros, casamentos, ou então relações extraconjugais que resultaram numa população mestiça, de mulatos, muito grande, coisa que não houve muito no Caribe e nem nos Estados Unidos. No Brasil também havia mais alforrias, escravos que conseguiam conquistar ou comprar a própria liberdade. Isso era muito raro na região do Caribe e nos Estados Unidos. E outra diferença é que nos Estados Unidos os escravos se reproduziram mais. Os senhores de escravos no sul dos Estados Unidos conseguiam que as famílias se reproduzissem. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a acabar com a escravidão, em 1888, com a chamada Lei Áurea. O Brasil resistiu o quanto pôde a acabar com o cativeiro, a mão de obra cativa. Foi o último país a acabar com o tráfico de escravos em 1850 e o último a abolir a própria escravidão. O Brasil estava viciado em escravidão. Todas as atividades econômicas no Brasil, até o final do século XIX, dependiam de mão de obra cativa. Mas o Brasil foi obrigado. Esse é um século de grandes transformações, as ideias humanitárias, liberais, de liberdade, a pressão abolicionista da Inglaterra obrigaram o Brasil a acabar com a escravidão. Mas aí acontece uma coisa curiosa também. O Brasil acaba com a escravidão, mas ele abandona os seus ex-cativos à própria sorte. Não só os ex-escravos, mas também os seus descendentes. O Brasil não fez nada para incorporar essa enorme massa da população brasileira à sociedade produtiva na condição de cidadãos de pleno direito. Essa grande massa da população brasileira foi realmente abandonada, não recebeu terras, não recebeu educação, não recebeu oportunidades. Eu acho que essa é uma grande tragédia, é um grande passivo com o qual o Brasil convive até hoje. A escravidão marcou profundamente a identidade nacional brasileira, para o bem e para o mal. No lado ruim, criou uma enorme desigualdade social com a qual nós convivemos até hoje.
Hoje, as populações de descendência africana são as que moram nas periferias mais insalubres, mais inseguras, sem saneamento, sem segurança nas grandes metrópoles brasileiras. São a maior população carcerária, a população que mais é abusada pela polícia no dia a dia, tem salários menores em comparação com os brancos, tem menos oportunidades. Ou seja, é um fosso social que o Brasil ainda não conseguiu transpor. Esse é o lado ruim. Mas, ao mesmo tempo, nós criamos hoje uma sociedade muito colorida, do ponto de vista musical, do ponto de vista de expressão, da dança. É uma sociedade muito plural, muito diversificada, com muitas nuances. E isso é muito bonito. Então, o Brasil realmente, se ele assumir a sua identidade africana pelo lado positivo, ele vai se tornar um dos países mais ricos do ponto de vista cultural no mundo todo, desde que consiga resolver também esse passivo social que é enorme. E é por isso que é importante estudar a escravidão. Sem estudar a história da escravidão, nós não conseguimos entender o Brasil de hoje. Os 3 séculos de escravidão no Brasil deixaram marcas profundas. Formas de racismo que se expressam no genocídio silencioso dos negros e em muitas formas de desigualdade. Na hierarquia de gênero, por exemplo, as mulheres negras são as que mais morrem e sofrem com a violência social. A mulher negra sempre sofreu violência, né? Nós dizemos que desde que os negros foram sequestrados em África e chegaram no Brasil, elas sempre sofreram no corpo a violência sexual, violência doméstica e a violência por excesso de trabalho. Então a gente tem a chamada abolição da escravatura, mas o racismo perdura, né? Porque o racismo, que é essa questão da história de pensar que existe uma raça superior à outra, é uma coisa que perdura até os nossos dias. Ele ultrapassou a escravidão e chegou nos nossos dias. Então, as mulheres negras, elas são as vítimas preferenciais dos racistas. E a violência contra a mulher negra é nada mais, nada menos do que a expressão do racismo. O preconceito permeia todas as esferas do cotidiano da mulher negra, que ainda enfrenta dificuldades para ocupar cargos de chefia e comando, ter acesso à educação, a posses e a salários equivalentes aos valores pagos aos brancos. No mercado de trabalho, a pessoa não quer dar vaga para a mulher negra, pede para esperar em casa a chamada e ela nunca é chamada, depois de uma entrevista. Muitas vezes a mulher negra tem um determinado lugar, as pessoas ficam olhando com ela com desconfiança, tipo no shopping, com desconfiança, será que ela veio aqui para comprar mesmo? Né? É normal que quando a mulher negra, principalmente a mulher, vai entrar num banco, que aquela porta sempre apita. Mas no mercado de trabalho é um dos lugares que tem maior violência, porque o não acesso, né, o direito a acessar aquele lugar de mercado de trabalho. Os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em 10 anos no Brasil, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. É o que aponta o Mapa da Violência 2015, Homicídio de Mulheres no Brasil. Em 2013, 13 mulheres foram mortas por dia no país. O feminicídio, né, que a gente transformou crime contra a mulher em feminicídio, o maior número de mulheres que são mortas por parceiros, companheiros, são as mulheres negras. A mulher negra ainda é que ganha menos no chamado mundo do trabalho, o salário da mulher negra é menor do que do homem branco, do que do homem negro, do que da mulher branca. E na base da pirâmide salarial é a mulher negra que tem, né, mais alargada. A Lei Maria da Penha, as delegacias da mulher e outros instrumentos ajudam no combate à violência. Ajuda porque e as pessoas falam assim, mas não adianta nada. Depois da Lei Maria da Penha aumentou o número de mulheres que apanham. Não é isso. Depois da Lei Maria da Penha aumentou o número de mulheres que denunciam, porque elas sabem que tem uma lei que vai, no caso, levar em conta o que ela está falando, vai fazer o afastamento do agressor, né, durante um determinado tempo, né? E é igual a questão do racismo. Quando a gente começou a falar de cotas, uma coisa que explodiu no Brasil.
A mulher negra hoje está inserida timidamente em alguns cargos de destaque. Ainda há muito preconceito, racismo, falta de oportunidades e diversos fatores vindos do nosso processo de escravidão. Mas o empoderamento feminino negro está aumentando. Isso tudo a gente diz, né, que é um saldo positivo de um movimento que a gente começou há muitos anos atrás, que não começou comigo, eu já tenho mais de 30 anos de ativismo, né, no movimento negro, mas que aconteceu há muito tempo atrás com mulheres que não aceitaram. Por exemplo, a gente teve a escritora Carolina de Jesus, que escrevia as coisas dela em papel de pão, e hoje a gente dá luz a isso, sabe? Nós tivemos mulheres historiadoras como Lélia Gonzalez, né, como várias mulheres, e a partir daí nós fizemos vários movimentos. Tivemos, ano passado, a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, onde a gente fala que nosso cabelo é bonito, nosso cabelo não é duro, nosso cabelo é crespo. Ruim, né, duro, é o seu racismo. Se você olhar as estatísticas da saúde, você vai ver que as principais vítimas da saúde são vítimas do sistema público de saúde. E quando você for olhar a cor da pele das pessoas vítimas do sistema de saúde, você vai encontrar os negros. Por que os negros? Porque utiliza o sistema da saúde como seu último recurso a classe mais pobre. E a classe mais pobre é repleta da pessoa da classe negra, da raça negra, né? Então, da pele negra. Então você tem. Agora, o que acontece é o seguinte, e ali morre tanto jovem quanto idoso. A partir da metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições, uma cultura forte e diferente das que já estavam aqui, vindas dos europeus e dos índios. A união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. Quando você pensa numa comida brasileira, essa comida é negra. Quando você pensa numa música brasileira, essa música é negra ou é indígena. Música brasileira ou é negra ou é indígena. Quando você pensa no biotipo, no belo brasileiro, a cor negra está ali dentro. E esquece que o negro fez parte da cultura. Que a cultura brasileira foi construída no sangue, suor e lágrima do negro, mas o negro, o primeiro reconhecimento dele como cidadão foi no Código Penal como autor de crime. Se a gente tiver um programa de educação que coloque o negro, não como, o negro um dia foi escravo. O negro viveu uma situação de escravo, mas eram livres no continente africano. Também quando falam África, parece que a África é um país, não é? É um continente que tem vários países, né? Quando as pessoas souberem que os negros lá eram reis, rainhas, que já dominavam, né, várias coisas que trouxeram para aqui, inclusive escravizados, quando a educação tiver uma revisão educacional em nosso país, quando está, na verdade, a verdadeira história do povo negro, as pessoas vão poder se orgulhar de que o negro ele é fundador dessa nação. O Repórteres desta semana vai ficando por aqui. Espero que esse programa tenha ajudado você aí de casa a entender que o racismo só alimenta o ódio entre as pessoas. É um retrocesso absurdo. Em um país tão miscigenado como o nosso, essa situação é inaceitável. Se você for vítima de qualquer tipo de racismo, denuncie. Não deixe para lá. Procure saber mais sobre a nossa causa. Até semana que vem.